Zero estresse. Bom, então, boa noite a todos. Aos que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aos que já são cadeira cativa, um prazer revê-los. Professora Umbelina, Departamento de Ciências Contábeis da UFPE. E a gente vai estar dando início, né, a mais uma aula sobre o pronunciamento técnico CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos. A gente já está na nossa terceira aula, ou é terceira ou é quarta aula, é alguma coisa nesse sentido, acho que é terceira aula. E para aqueles que estão aqui pela primeira vez, algumas informações. Vocês devem ter percebido que todos os microfones de vocês estão desligados, né? E a gente tem aqui um dispositivo no Zoom que a gente não permite que vocês liguem o áudio. Isso porque, como somos em muitos, né? Graças a Deus somos em muitos, fica complicado para todo mundo falar. Então, a gente vai se comunicar via chat, via bate-papo, que funciona, dá certo e é mais tranquilo, principalmente para mim, que estou usando um fone de ouvido, e aí fica bem complicado todos esses aparelhos, vocês falando e tudo vindo para o meu fone, fica um barulhão. E outra coisa que eu sempre peço é que essas aulas não podem ser gravadas particularmente, né, por vocês. Elas vão estar disponibilizadas lá no YouTube, no nosso canal. Vocês peguem o link e aí fiquem à vontade para o link ser compartilhado, tá certo? Essa aula é livre, é gratuita, tá certo? E ela tem por objetivo fomentar um grupo de estudos sobre contabilidade, que é um assunto que eu já tenho isso por hábito de estudar há muitos anos, é uma coisa que eu gosto, e é uma coisa assim que a gente sente falta, né, dentro da classe contábil, que é estudar contabilidade, estudar os CPCs, estudar de fato contabilidade de raiz, né? A gente não ficar tão preso às obrigações acessórias e ficar aí por dentro aí do estudo da contabilidade. Oi, Andréa, você não está me escutando? Será que não é o seu áudio? Porque o meu áudio está aberto e acredito que todo mundo está me escutando direitinho. Tá? Veja aí, Andresa, o que é que está acontecendo com o seu áudio, tá? Deve ser alguma coisa aí no seu equipamento. Turma, hoje a gente vai ver 2 assuntos, tá? Sim, eu esqueci também de falar que as nossas aulas elas têm uma duração média de 1 hora, né? Para não cansar vocês, para os vídeos não ficarem tão longos e também para a gente ir digerindo esses assuntos com bastante calma, né? Com bastante tranquilidade. E aí, como eu estava dizendo para vocês, a gente vai ver hoje 2 assuntos. O primeiro é um assunto chamado aí de ativo corporativo, né? E a gente vai ver hoje o nosso primeiro caso prático. A gente vai trabalhar 3 exercícios. Não é exercício de marcar X, a gente não tem aqui o objetivo de fomentar concurso público, tá, pessoal? A gente aqui só tem um objetivo, só tem um: estudar. Estudar contabilidade, pelo prazer de estudar contabilidade, estudar para aprender, para trabalhar melhor, para compreender melhor. Aqui tem muito professor de contabilidade, né? Professores que vivem, né, da profissão de dar aulas, então espero ajudar a esses colegas. Essas aulas elas também servem para alunos de contabilidade, profissionais, enfim, tá? 2 coisas que a gente não tem aqui a intenção: fazer treinamento, não é esse o nosso objetivo. Tá falhando, meu amor, tá falhando, Niraldo, o som tá falhando, oxente, mas tá no máximo aqui o volume, e veja aí, Niraldo, como é que tá o som, viu? Certo, Andresa, ótimo.
Então, aqui a gente está estudando por estudar. A gente não tem objetivo de fazer treinamento para concurso público por fora, né? E também a gente tem aqui, e não tem objetivo aqui de fazer treinamento e capacitação. Não. É estudar pelo prazer de estudar, tá? Então, a gente vai ver hoje os ativos corporativos e a gente vai ver também, pessoal, o nosso primeiro exercício, tá? Esse primeiro exercício é um exercício simples e, além deste exercício, a gente vai fazer mais um outro exercício que é de uma complexidade maior e a gente vai terminar o estudo do CPC 01 estudando a Petrobras. Quem sair daqui entendendo a Petrobras, pronto, já pode trabalhar na NASA, que está bem sabido, tá? Vai poder fazer a contabilidade da NASA. Bom, vamos lá. Então, o que são ativos corporativos, tá? Ativos corporativos incluem os ativos do grupo ou de departamento ou divisão da entidade, tais como prédio de uma sede, divisão da entidade, uma divisão, ou, por exemplo, a parte lá de TI, de processamento eletrônico de dados. Esses ativos, eles têm características distintas das demais unidades geradoras de caixa, tá? E eles não geram caixa. Esses ativos, eles não têm a característica de geração de caixa e o seu valor contábil, ele precisa ser atribuído. Ele não pode ser totalmente atribuído a uma unidade geradora de caixa apenas, então ele vai ter que ser atribuído. Se vocês se lembrarem da nossa última aula, a gente trabalhou um conceito associado ao CPC 01, que era o conceito de centro de custos. Não sei se vocês se lembram, mas a gente falou bastante aqui. Disse, olha, pessoal, estudar CPC 01, estudar irrecuperabilidade de ativos é estudar custos. Porque, na verdade, as unidades geradoras de caixa, elas vão trabalhar como centro de custos produtivos e a gente vai trabalhar com rateio em várias situações. Então, eu pergunto a vocês, se a gente está com a visão de centro de custos e se eu tenho um ativo corporativo, então, eu posso dizer que as unidades geradoras de caixa, elas são consideradas centro de custos de natureza produtiva. De novo, se a gente está falando da associação entre CPC 01 e recuperabilidade de ativos e custos, então é correto afirmar que se as unidades geradoras de caixa são centros de custos produtivos, então os ativos corporativos são centro de custos de que natureza? De novo. Se as unidades geradoras de caixa são centros de custos produtivos, quem são os ativos corporativos? Eita, danou, só o silêncio da gota. Aê, Misane, exatamente. São centros de custos administrativos. Palminhas para você, minha princesa. Nós, mulheres, vamos derrubar o mundo, dominar o mundo. Exatamente, tá? Então, Helenilda, exatamente, tá? As diretorias, a administração, eles não geram caixa. Como eles não geram caixa, a gente, para determinar o valor dele, a gente vai ter que fazer um rateio dessa criança. A gente vai ter que ratear o valor desse centro para os demais centros que são geradores de caixa. Tá? Vamos dar um exemplo para nós entendermos. Um exemplo bem bobinho. Então, imagine aí uma empresa que tem 3 unidades geradoras de caixa. Unidade 1, unidade 2 e unidade 3. E existem um ativo corporativo no valor de R$100. Para ilustrar o exemplo, eu gosto de falar, por exemplo, de usinas. Ou usinas ou fábrica. Então, você imagine que você tem uma fábrica. Lembra daquela fábrica que eu e a Helenilda a gente tinha?
que fabricava café, fubá e temperos. Então, em uma fábrica, por exemplo, você tem as unidades geradoras de caixa, que são os centros de custos produtivos, e você tem a parte da administração. Essa parte da administração é o centro de custos administrativos. Na contabilidade, isso vai ganhar o nome de ativo corporativo. Aí, o que é que vai acontecer? Estudo de custos. Eu vou pegar o valor dos ativos que compõem a unidade corporativa e eu vou ratear para as unidades geradoras de caixa. Expie, dê uma espiada. Lembrando, 3 unidades geradoras de caixa da minha fábrica com Helenildo. Aí eu tenho café, eu tenho fubá e eu tenho temperos. Os ativos que fazem parte da UGC1, da UGC2 e da UGC3, respectivamente, valem 100, 150 e 200. E aí eu tenho a administração, tá? Ou seja, onde fica a contabilidade, compras, jurídico, comercial. Então, essa turma aí faz parte dos ativos corporativos, compõe o ativo corporativo. Aí, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar esses R$100, que são os ativos que fazem parte do corporativo, do centro de custo administrativo, e eu vou simplesmente usar um critério de rateio. Bem baquinho, bem bobinho. Vrá! Aí eu rateio. Aí, em resumo, a UGC1, ela vale 100. O valor dela, os ativos que compõem a UGC1 valem R$100, que é o custo histórico. Estão lembrados? Custo histórico menos a depreciação, etc. e tal. Então, o custo histórico menos a depreciação é 100 conto. Aí eu vou pegar parte do ativo corporativo e vou ratear para ele, para a primeira UGC. Então, o que era 100 vai passar a ser 122. Para a UGC2 é a mesma coisa. Os ativos que compõem a UGC2, valor contábil, custo histórico menos a depreciação acumulada, é 150. Aí eu vou pegar parte dos R$100 e vou ratear para cá. E a UGC3 é a mesma coisa, ela vale 200, mas o rateio que vem do ativo corporativo, ela vai passar a valer 244. E eu vou pegar os R$100 que está aqui e eu vou acrescer aos 450, onde tudo vai somar R$550. Aí o que vai acontecer? Aí a gente vai, né, fizemos consultas às fontes internas e externas e identificamos que pode haver aí mudanças na recuperabilidade dos ativos, tá? Então, a gente foi lá, fez o fluxo de caixa futuro, descontou a valor presente e chegou à seguinte conclusão. A minha UGC1, ela gera de fluxos de caixa R$90. A UGC2, tá certo? Ela gera R$200. E a UGC3, ela gera de fluxo de caixa R$250. Então, essa é a segunda informação. Primeira informação, pega o ativo corporativo, rateia para os centros de custos produtivos, vírgula, unidade geradora de caixa, e vai encontrar o valor final. Segundo passo, vai identificar o valor recuperável de cada uma dessas unidades. Tá? UGC1, 2 e 3. Qual o próximo passo? É confrontar o valor recuperável com o valor da unidade geradora de caixa. Porém, qual é agora o acréscimo, a diferença? É que, presta atenção, de acordo com os dados, deveria ser constituído uma perda por irrecuperabilidade para a UGC1, porque ela possui o valor contábil líquido de 122. Escute, preste atenção. O valor recuperável, os fluxos de caixa futuros descontados a valor presente relativos ao UGC1 é R$90. Ocorre que esta criança, o valor contábil dela é de 100, mas ela herdou, por critério de rateio, R$22 dos 100
que compõem o ativo corporativo. Então, o seu valor agora é de 122. Não é a UGC1 que é 122, a UGC1 é 100, mas ela herda, por critério de rateio, o valor dos ativos corporativos. Aí desce, como diz a história. Isso, pessoal, é custos, cuspido e lambido, tá? Estudo de custos. Então, o valor dela é 122. Ora, como recupera somente 90, eu vou ter que constituir a perda. Ok? Para o GC2, o valor recuperável é de quanto? 200. Quanto vale a UGC2? 183. Então, tá de boa. Para o UGC3, o valor recuperável é 250. Qual é o valor dela? 244. Então, tá de boa. Então, o resumo da ópera, qual foi? O resumo da ópera é que eu vou ter que constituir uma perda apenas para o UGC1 pelo valor de R$32. Turma? Show? Deu certo? Deu para entender? Critério de rateio, tá? Tranquilo? Show. Show de bola. Momentos, tá? Teste de recuperabilidade é que nem carnaval. Tem que fazer todo ano, tá certo? Tem que ser, essa verificação tem que ser feita todo ano. Sempre no mesmo período, tá? Então, normalmente, a gente faz o teste de recuperabilidade todos os anos, no final do ano, tá? Todos os anos, no final do ano. E agora, alocação das perdas. Ao contabilizar a perda por irrecuperabilidade, a redução do valor contábil dos ativos que compõem a UGC deve ser reconhecida na seguinte ordem. Vocês estão lembrados na aula passada que a gente falou daquele danado, daquele ágil? Estão lembrados? Eu falei, olha, a gente vai vender a empresa, e aí a empresa foi até a nossa fábrica, a minha e de Helenildo. Aí a gente tinha uma fábrica, a gente ia vender a fábrica. Aí essa fábrica, ela tem um valor contábil e ela tem o ágil, que é o valor acima do valor contábil. Aí eu falei, ó, pega esse ágil, rateia, e a gente vai alocar esse ágil às unidades geradoras de caixa. Estão lembrados? Isso foi da última aula da gente. Aí o que, que vai acontecer? Eu falei até que era Marcelo, que tinha comprado a fábrica. Falei, no próximo ano, Marcelo vai ter que fazer o teste de verificabilidade daquelas UG6. Muito bem. Suponha, eu vou voltar aqui nos slides, eu vou pedir licença para voltar aqui nos slides para a gente recordar dos valores, tá? Voltei aqui no tempo e era isso que aconteceu. A gente tinha a fábrica, minha e de Helenildo. Essa fábrica, ela valia 450 e ela foi vendida com um ágil. E aí esse ágil ele foi alocado proporcionalmente às unidades geradoras de caixa. No final da história, era isso aqui que a gente tinha. Aí eu falei assim, Marcelo. Aí Marcelo comprou, foi incorporadora, foi lá e comprou e registrou isso aqui. Quando for no final do próximo ano, Marcelo vai ter que fazer o teste de recuperabilidade dessas UG6 aqui que ele adquiriu. Então, qual é a história? Imagine que para a primeira UGC, ele projetou os fluxos de caixa, descontou o valor presente e chegou à conclusão que o valor recuperável é de R$100. Tá? R$100 é o valor recuperável. Quanto é que tem aí? 133. Só que, quando ele for contabilizar a perda, a gente tem que entender que 133 quem é 133? É 100 mais 33, que é o ágil. Certo? 100 mais 33.
Quando ele for fazer o teste de recuperabilidade no próximo ano, suponha que não tenha dado 100, suponha que tenha dado 90. O valor recuperável foi 90. E o valor da UGC é 133. Quando ele for calcular a perda, a primeira coisa que vai sofrer impacto agora não é o ativo em si, mas sim o quê? O ágio. Então, a primeira coisa que vai voar é o ágio, tá? Por quê? Porque Marcelo pagou 133, pagou um valor a mais pelo ativo. E quando ele fez o teste de recuperabilidade, ele verificou que aquilo que ele tinha pago a mais, ele pagou a mais de bobeira, porque ele não consegue recuperar. Então, ele vai ter que reconhecer a perda e a primeira coisa que vai baixar, a primeira coisa que vai ser afetada é o próprio ágio. Então, esses 33 aí que vocês estão vendo, eles voam, tá? Eles voam porque Marcelo pagou a mais. Agora, um detalhe que tem que prestar bem atenção no que Tia vai falar agora, tá? A irrecuperabilidade, ela vai e volta. Ou seja, suponha, nessa situação aqui, que não houvesse o ágio. Não tem ágio, esquece isso. Não teve ágio. Então, R$100. Aí eu faço a projeção do fluxo de caixa, desconto o valor presente e o valor recuperável foi 90. 90. Aí o ativo vale 100, a recuperabilidade é de 90, eu reconheço uma perda de 10. Certo? No outro ano, a situação melhora. Aí, o fluxo de caixa projetado não é 90, é 150. Aí, aquela perda, eu recupero. Joinha? A perda, quando incide sobre o ativo, eu recupero. Turma, me dá um feedback aí. Isso, Helenildo. Veja só. Não é exatamente de 10, tá? Mas o conhecimento a gente vai construindo pouquinho por pouquinho. Vamos imaginar que sim, que seja 10. Depois a gente vai ver que não é bem 10. Mas agora, entenda que sim. Então, eu e Helenildo temos uma fábrica cujo valor do ativo da UGC1 é de 100. Eu e Helenildo projetamos o fluxo de caixa, deu ruim, é 90. Helenildo, reconhece uma perda de 10. Reconheço. No outro ano, tudo melhora. Fluxo de caixa projetado, 150. Helenildo, volta os 10. Ou seja, o 10 foi, o 10 volta. O 10 cai, o 10 levanta. Ok? Mas, quando existe o ágio, Helenildo, deu ruim. Não é 133, não, é 90. Eita, gota, é 90? É. Então, o que é que vai acontecer? Os 33, que foi o ágio, some. E os 10, eu reconheço a perda, correto? No outro ano, fluxo de caixa show, 150. Helenildo volta. Mas vai voltar quanto? Vai voltar 133? Não. Não volta 133. Só volta quanto? O 10. Tá? Então, quando a perda por irrecuperabilidade, aí entra na ideia dos ativos baixados que não podem ser recuperados. Helenildo, é mais ou menos por aí. Em outras palavras, o ágil, preste atenção no que eu vou falar, o ágil é um componente do ativo que, quando ele é tocado pela irrecuperabilidade, dança. Então, nesse caso aqui, em particular, o ágio foi baixado e ele não se recupera mais. Pronto. O ativo, você recupera, mas o ágio, quando você toca nele, tchau, ele vira pó. Ok, pessoal? 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 Oi, oi. Tudo certo? Eu fico brincando, eu tenho uma brincadeira para falar sobre isso. Eu digo que o ágio é que nem o amor, né?
O ágil é o amor, sabia? Vou explicar por que o ágil é o amor. Quando a gente está namorando, paquerando um boyzinho aí a gente olha para o boyzinho, né? A gente sabe que aquele boyzinho ali hoje não vale R$1, né? Não vale R$1. Tá ali, tá, você olha só, meu irmão, esse cara é uma roubada, não vale R$1. Mas você vai lá, vai se namorando. Aí o negócio flui, evolui, e lá você está casando com o sujeito, né? No pé da cruz, olha para o padre, olha para o sujeito, e a gente pensa, meu irmão, eu boto fé nos fluxos de caixa futuros, né? Ou seja, tá ali, mas tá botando fé na projeção, né? É lógico, Givan, é lógico. Tá ali no pé da cruz e fala, Senhor, né? Tô fazendo aqui um investimento, tô casando com essa estrupício, né? Hoje não vale R$1, mas projetando isso vai gerar fluxo de caixa. E aí casamos. O que é que acontece, né? Você casou por quê? Você casou não foi pelo fluxo de caixa. Você casou, Vivi, pelo amor. Por isso que Goodwill é igual ao amor. Não é isso? A gente olhou para o sujeito, o bicho não vale um tostão, mas você olhou assim e falou, mas esse cara tem serventia, ele vai gerar alguma coisa, vai gerar fluxo de caixa. Aí você foi lá e casou com um estrupíciozinho, tá certo? Amor, né? A gente casa por amor. Então, a gente casou baseado nos fluxos de caixa futuros que a gente pode obter. Se eu me casei por fluxo... Eu me casei por amor, meu filho. Já falei a você 1000 vezes que eu já casei por amor. Agora, se a gente está conversando o que é o amor, aí é outra história, mas foi por amor. Aí, durante o casamento, né, na evolução aí do casamento, o que é que você faz todo final do ano? Ou no seu aniversário de casamento, né? O que é que a gente faz no aniversário de casamento? A gente faz o teste de recuperabilidade, né? Para saber... Giovanni vai procurar o fluxo de caixa. Aí... Aí, veja só, aí quando chega no aniversário de casamento, a gente vai fazer o teste de recuperabilidade, né? Aí, o que acontece? Todo ano a gente faz o teste, por isso que eu digo que contabilidade e casamento tem tudo a ver, né? Porque você não tem que fazer o teste todo ano, aí a gente faz o teste de recuperabilidade também todo ano. Aí, a gente chegou no casamento, no aniversário de casamento, o cabra chega lá com uma rosazinha, né? Uma rosa miada lá, vai jantar, tal, leva para comer um sanduíche, um hambúrguer. Aí vai ficar, casamento só deprecia, né? Aí o que acontece? Você vai fazer o teste de recuperabilidade, ou seja, se o sujeito não tiver feito muita porcaria, você não vai reconhecer perdas. Então o amor continua. Se o sujeito vai fazendo filho é investimento, Niraldo, filho é investimento. Aí veja só, se o cabra faz muita porcaria, o que acontece? Você começa a reconhecer as perdas, né? Pela irrecuperabilidade, ou seja, o amor, ele vai acabando. E não adianta depois o cara vir falando besteira no pé do seu ouvido, porque o amor já foi pro brejo, entenderam? Por isso que o Goodwill é igual ao amor. E quando você faz o teste de recuperabilidade, vai direto no amor, porque o cara só faz besteira. Uma besteira, 2 besteiras, 3 besteiras. Aí tem uma hora que acabou, hein, acabou o ágio todinho, que acabou o amor, né? Aí você voltou ao valor inicial. Aí, consequentemente, não tem mais como voltar. Já foi. Bom, mas isso é só uma brincadeira, porque, como eu falei, eu sou muito brincalhona. Bom, aí o que acontece? Volta. E a atividade operacional? Como assim, rapaz? Minha mulher tá doendo. Pois é, pergunta aí a ela se não foi bem assim. Bom, mas aí o que acontece? Vamos para os nossos exercícios. Pessoal, agora a gente vai fazer exercício, tá? Eu vou trocar aqui de tela e eu vou apresentar uma outra tela, que é uma planilhinha do Excel. Tchau! Vamos para a nossa planilhinha do Excel. Todo mundo está enxergando a planilhinha do Excel na tela? Estão vendo a planilhinha do Excel? Show! Essa planilhinha do Excel é uma planilha com o objetivo único e exclusivo de explicar com números, porque contador é uma praga, só entende se tiver número. Se não tiver número, a gente fica sem compreender quase nada. Temos um ativo, uma UGC,
formada por 5 equipamentos, tá? Acompanha. Custo histórico, tá aqui o custo histórico, a depreciação acumulada e o valor contábil líquido, ok? E é a fábrica de café. Justamente, Eric, você está acertando todas. Como a gente só tem o café, então os ativos da administração vão entrar aqui também, tá? Ok? Bom, dito isso, vamos para a estimativa dos fluxos de caixa. O que é que eu e Helenildo nós fizemos? Esse aqui é o nosso pregresso. O quanto a gente teve de fluxo de caixa para trás, e o de entrada de caixa, e o quanto a gente teve de saída de caixa. Ok? Entrada de caixa menos a saída de caixa. Ok, pessoal? E aí, o que acontece? De 2009 para 2010, aumentou de 40 para 45. Ou seja, eu tive um aumento nesses 2 anos de 12%. De 2010 para 2011, eu tive uma queda. E a minha queda foi de 8%. De 2011 para 2012, foi show de bola. Eu tive um aumento de 17%. De 2012 para 2013, eu tive uma queda de 4%. É um aumento de 4%. Entre mortos e feridos, a minha média foi de 6,21. Mesma coisa para os custos. Eu tive aumentos e eu tive diminuições. Entre mortos e feridos, a minha média foi de 3%. Até aí, deu para entender? Ok? Turma? Qual o próximo passo? Eu pego esta média e eu vou projetar os meus fluxos de caixa futuros a partir dela. Então, o que acontece? Eu não tinha 50 mil, então eu projeto que eu vou ter no próximo ano 53. Eu projeto que eu vou ter no próximo ano 56. Em resumo, eu peguei a minha média de crescimento e eu apliquei no meu fluxo de caixa futuro. Isso é só um exemplo, tá? É para que vocês tenham uma ideia dessa projeção. Então, eu peguei a partir dos 50 e acrescentei 6%. Eu peguei a partir dos 53 e acrescentei 6%. E assim sucessivamente. Para os próximos 5 anos, 14, 15, 16, 17 e 18. Mesma coisa eu fiz para os custos. Então, eu peguei os meus custos médios e eu projetei para frente. Deu para entender o que eu fiz? Pronto. Aí, agora, eu vou ter que descontar valor presente. Bom, como eu disse para vocês, esse é o primeiro exemplo. A gente vai evoluir e a gente vai chegar em exemplos concretos de grandes empresas. Fiquem bem tranquilos em relação a isso, tá? A gente vai chegar em exemplos concretos. Mas para a gente chegar no exemplo concreto de grandes empresas, a gente tem que partir de coisas menores. Aqui tem professor, tá? Então, imagine você chegar para um aluno do 5º período, tá? Para ele entender isso, colocando custo médio ponderado do capital. O menino vai surtar. Primeiro que ele não sabe o que é custo médio ponderado do capital. Ele não vai entender, ele não sabe o que é isso, tá? Então, a gente começa, Givanildo, é tão engraçado. Eu já vi professor falando de WOC e ainda fala a sigla em inglês. Aí o aluno, coitado, fica olhando assim, fala assim, meu Deus, o que é isso?
Aí ele não entende, ele não vai entender. Então, a gente, quando a gente está ensinando, a gente tem que ter a misericórdia de entender que se a pessoa está querendo aprender, é porque a pessoa não sabe. E se a pessoa não sabe, você tem que ir do simples para ir, depois ir para o complexo. Senão a pessoa perde o interesse completo no assunto. Tive um professor chamado Givanildo, acho que é esse aí, Alda. Bom, vê só. Então, a primeira pergunta é, todo mundo entendeu essa projeção que foi realizada a partir do cálculo pretérito. Então, eu peguei o pretérito e projetei o futuro, tá? Aí, agora, a gente vai ter que descontar valor presente. Aí, o que foi que eu falei sobre o desconto a valor presente? Que ele era formado a partir de duas concepções. O valor do dinheiro no tempo e o risco, né? Valor do dinheiro no tempo e o risco. O valor do dinheiro no tempo, a gente tinha colocado que era a inflação, tá? Aí a inflação, a gente vai colocar o valor da inflação que a gente está lidando com ela hoje, tá? Eu coloquei um valor aqui mais alto para a gente poder brincar com esses números. Então, a gente colocou aqui um valor da inflação corrente, que está acontecendo agora. Mas a gente não se deteve apenas na inflação. A gente acrescentou um outro conceito para descontar valor presente, chamado de custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Quem é que pode me dizer ou dar um chute? O que é o custo de oportunidade neste caso? Hum? O que vem a ser é o ganho que eu estou abrindo mão. Exatamente, Roberto. É o ganho que eu estou abrindo mão. Mas por que eu estou abrindo mão desse ganho, Roberto? Você está corretíssimo. Você respondeu certinho. Pergunta é, por que você está abrindo mão desse ganho? Valor que eu deixei de ganhar no investimento alternativo. Exatamente, porque você poderia aplicar. Então, Vivi, Wellington, desculpa. Então, Wellington, vê só. Eu não peguei o dinheiro e empatei na fábrica. Então, se por acaso eu não tivesse aplicado esse dinheiro e se eu não tivesse aplicado na fábrica esse dinheiro, tivesse aplicado esse dinheiro numa aplicação financeira, eu ia ter aí um ganho líquido, tá? Descontada a inflação de 5%. Então, se eu somar esses dois valores, em princípio, eu vou estar lidando com a taxa Selic. Então, a taxa Selic nada mais é do que a inflação somado com o custo de oportunidade do capital. Muito bem. Aí eu coloquei valores mais altos, tá certo? Para poder a gente ter o que comentar. E aí, quem é o risco? Esse risco é a probabilidade de tudo isso que a gente fez não acontecer. E aí eu estimei um risco de 4%. Então, eu vou pegar esses três valores e eu vou colocar nesta fórmula, tá? Então, veja só, esses valores aqui, eles vão somar 18%. Aí eu vou pegar esse fluxo de caixa e eu vou descontar o valor presente. Que já vai mostrar como é que funciona. Ó, igual. Aí a gente vai digitar valor presente líquido, que é o famoso VPL. Vai abrir parênteses. Aí vocês vão ver que ele vai pedir a taxa. É essa primeira coisinha aqui azul que vocês estão vendo. Aí você vem aqui, ó, coloca a taxa. Aí, ponto e vírgula. E aí você vai entrar com o fluxo de caixa que você quer descontar. Ok? Todo mundo entendeu a brincadeira?
Pessoal, não fica com dúvida não, tá certo? Não tenham vergonha não. Faz consolidado mesmo. Como assim, Eric, consolidado? É o bloco todo. Você pega, achuria e... Não, Eric, faça no Excel. Ô, Niraldo, meu filho, obrigada, mas é porque ou a gente se vira nos 30 no Excel ou a gente dança. Você faz direto, Niraldo, Eric, faz blocado. Pode fazer ano a ano também. Se os dados não tiverem próximos, Eric, se você tiver um dado aqui, um dado ali, tem que fazer um por um, ponto e vírgula. Mas se os dados estiverem próximos, do jeito que está aqui, você vai, puxa e vem o bloco todo. Agora, se tiver um dado aqui, aí o outro está aqui, o outro está lá, e vai, tiver tudo disperso, aí vai ter que colocar ponto e vírgula. Bom, mas aí a questão é, quanto é o meu valor presente líquido? 106.547, né? Quanto é o meu valor o meu valor recuperável é 106.547. O total da minha UGC é de 97 mil. Então, o que é que vai acontecer? Essa planilha a senhora vai mandar para nós pensar no seu caso, viu, Niraldo? Essa planilha é simples de fazer, presta atenção. Como o valor recuperável ele é maior que o valor contábil líquido, então não existe a irrecuperabilidade. Por que não existe? Porque 106 é maior que 97. Então, não existe recuperabilidade. Se aqui eu colocar uma taxa de risco, se ao invés de 4, ela for 7, ainda não. Se ela for 10, agora sim. Então, quanto é o valor contábil líquido? 92. Quanto é, me desculpe, me perdoe, quanto é o valor recuperável? 92. Quanto é o valor contábil líquido? 97. De quanto é a perda? 4. Ok? Todo mundo entendeu direitinho? Dúvidas? Show de bola. Podemos fazer mais um? Podemos fazer mais um? Okay. Aqui, a gente vai ter... Esse daqui já é o exemplo onde a gente vai ter goodwill. Isso aqui a gente vai ver quarta-feira, tá? Quarta-feira me lembra de vir para cá, porque aqui já vai trabalhar o goodwill. Vamos para cá. Depois a gente volta para lá, tá? Vamos para cá aqui primeiro. O que é que a gente vai ter agora? Tcharam! Uma UGC, 2 UGCs e o ativo corporativo, tá? Qual é o valor do ativo corporativo? O valor contábil líquido é de quanto? 9 mil. Turminha, oi. Todo mundo está entendendo? O que é que eu preciso fazer? Eu vou precisar ratear os 9 mil em função das 2 UG6, correto? E a gente vai fazer isso. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor de 9 mil e a gente vai ratear pelo somatório, pelo valor contábil das UG6, 1 e 2. A gente vai fazer isso de forma proporcional, tá? Então, a gente vai pegar os 9 mil e vai somar as UGC1 e a UGC2, vai encontrar um valor e vai pegar os 76, multiplicar por esse percentual, né, por esse somatório aí, e vai multiplicar por 9. Regra de 3. Regra de 3 simples. Tá? Então, dos 9 mil, 6 mil vem para cá e 2 mil vem para cá.
Então, a UGC1, que era 76 com 6, vira 83. E a UGC2 é 27 com 2, fica aí 29. Sim ou não? Turminha. Sim ou não? Tudo certo aí pro rateio? Yep. Bom. Próximo passo qual é? Fazer a projeção dos fluxos de caixa. Então, eu vou ter que fazer um fluxo de caixa para o GC1 e um fluxo de caixa para o GC2. São dois fluxos de caixa. Detalhe, o valor de projeção da entrada de um não tem nada a ver com o valor de projeção da entrada do outro. São produtos diferentes? Então, se são produtos diferentes, então são entradas de caixa diferentes. Mesma coisa é a saída. A saída do primeiro tem nada a ver com a saída do segundo. São coisas distintas. Tá? Mas a gente já aprendeu que, a partir da minha média, eu projeto isso para frente. Eu vou projetando isso aqui para frente. Ok, pessoal. Tá tranquilo? Aí eu vou projetando. Tom. Em resumo, cheguei no meu fluxo de caixa líquido projetado. Ok? Próximo passo, encontrar a taxa de desconto. Mais uma vez eu digo, não necessariamente é a mesma. O risco do primeiro pode ser diferente do risco do segundo. Não é obrigado a ser a mesma taxa. Aí aqui eu coloquei 8 e aqui eu coloquei 8,5. Aí aqui eu vou calcular o fluxo de caixa. O valor presente líquido. A partir da taxa de 8%, em cima desse fluxo. E aqui, a partir da taxa de 8,5% em cima desse fluxo. Tá? Resumo da ópera é que a minha primeira unidade geradora de caixa, o valor recuperável dela é 76. A minha segunda unidade geradora de caixa, o valor recuperável dela é de 66. Então, para a minha primeira unidade geradora de caixa, eu vou ter que reconhecer uma perda. Por que eu vou ter que reconhecer uma perda? Porque o valor contábil líquido é de 83, que é 76 mais 6, é 83. E 83 menos 76 é 6. Então, essa é a minha perda que eu vou reconhecer. Para a segunda, eu já não vou precisar reconhecer, porque o valor contábil líquido dela com a UGC é 29, e eu recupero muito mais do que isso. Tá? Então, não tem que se falar de recuperabilidade para o UGC2, somente para o UGC1. Aí, com isso, pessoal, a gente pode estudar mix de produtos, a gente pode estudar relação custo-volume-lucro, a gente pode verificar quantos produtos a gente tem que produzir para poder recuperar o valor das unidades de caixa, qual é o ponto de equilíbrio. Cara, isso daí dá pano para manga para fazer um monte de critérios de rateios diferentes. Não é lei de contabilidade também, acho lindo. Então, com essa informação aí, bobinha, dá para você fazer chover na empresa. Tá? Você pode prestar um monte de informação a respeito de produtos que são vendidos, que são recuperáveis, que não são recuperáveis, linhas de produção que não vale a pena manter porque não se recupera. A gente pode trabalhar com cenários. Então, eu posso ter uma taxa de desconto de 8, aí não recupera, mais de 8,5 recupera, de 10 eu não recupero, mais de 12 eu recupero. Então, você pode trabalhar com cenários favoráveis, cenários desfavoráveis, enfim, você pode fazer chover só com essa informação bobinha de UGC, tá certo? Eu pergunto a voz. Todo mundo entendeu direitinho esse assunto? Deu para entender as planilhas? Ficou claro para todo mundo? Sim. Deu certo? Pronto. Aí, veja só. Isso é comum em empresas com muitas UG6, Eric. Exatamente. E isso pode ser aplicado para pequenas empresas, tá? Isso não é somente para grandes empresas, não. Porque muita gente acha que isso é só para grandes empresas. Não é não. Tá?
Não entendo por que nossas empresas não deram certo, né? Não nasceu para ser empreendedor, nasceu para ser professor. Bom, mas aí o que é que acontece? Pessoal pensa por aí, mas isso daí é só para grande empresa. Mentira. Contabilidade, ela não tem porte de empresa. Contabilidade, você aplicar ela para pequenas, médias, grandes e gigantes. Não tem isso, não. Veja, uma coisa boba dessa. Você trabalha com uma pequena indústria, um pequeno varejo, não dá para fazer isso? Claro que dá. Agora, tem que parar para pegar a informação. Precisa de organização, Roberto, tá? Então, assim, vamos acabar com essa história de que contabilidade não existe para pequena empresa. Existe sim, tá? Basta querer, basta produzir a informação, fornecer a informação, e aí a gente vai aplicar. Aplica do mesmo jeito. Bom, vamos agora amarrar para a próxima aula. Próxima quarta-feira tem aula e a gente vai continuar com esse assunto. A gente vai dar um exemplo um pouco mais complexo. A gente vai sair desse exemplo e a gente vai passar para o exemplo onde a gente vai ter o famoso goodwill, a famosa marca. Então, anota aí na agenda, quarta-feira que vem tem aula, a gente vai continuar com esse assunto e a gente vai evoluir no grau de complexidade. E a gente depois vai trabalhar com um caso real, tá? Um caso aplicado real para a gente ter o que discutir. E para quem for aqui professor, pode trabalhar isso em sala de aula, pode trabalhar isso como estudo de caso com os alunos, enfim. E para quem não é professor, né, ter isso daí. O meu nível foi ontem, Alda, foi em casa quietinha, só a gente mesmo, porque do jeito que está a situação, nem dá para fazer muita coisa. Obrigada, Niraldo. Obrigada mesmo. 4.6, 46. Pense com carinho sobre a disponibilização da planilha. Mas, olha, teve festinha, teve não, Tassi. Foi bem simplesinho, bem suave, bem tranquilo. Como é que eu vou disponibilizar essa planilha? Olha, para quem tiver no grupo, tá? Para quem tiver no grupo, eu posso disponibilizar isso sim. Quem não está no grupo, aí dançou. E não tem como eu ficar disponibilizando isso para tudo que é grupo, tá? Então, eu vou disponibilizar isso a pedidos, essa planilha a pedidos, tá certo? Tá no grupo, né, Tassi? Então, show de bola. Dá para refazê-la quando disponibilizar no YouTube? Dá sim. Qual é o grupo, Niraldo? O grupo de estudos, onde você deve estar. Pessoal, beijo para todo mundo. Roberto, me coloque lá. Roberto, manda um zap para mim, que aí eu mando um recado para mim, entre em contato comigo, que eu coloco você lá no grupo, tá? Obrigada por tudo. Niraldo, você tem que mandar um zap para mim que eu mando você para o grupo. Beijo para todo mundo. Fique com o Papai do Céu. Até quarta-feira, 19h30. Se Deus quiser, a gente se encontra para continuar com a aula, tá? Beijo bem grande para todo mundo. Fiquem com Deus. Até quarta.